A gente teve, portanto, um provimento que foi emitido pelo CNJ, que estabelece as medidas a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais, os cartórios, portanto, em âmbito nacional para adequação à LGPD. O provimento ele entrou em vigor imediatamente, mas observa o prazo, obviamente, de 180 dias para adequação das serventias extrajudiciais às disposições nele contidas. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, será que tem coisas muito diferentes, né? Será que tem coisas muito fora? Não, na verdade não tem. Ele simplesmente esclarece alguns pontos importantes, tá? Então são pontos que daqui a pouco a gente estava ali meio nebuloso, que tinha algum tipo de dúvida e tudo mais, mas que esse provimento do CNJ dá uma clareada. Então, algumas definições importantes que surgiram aqui, tá? Classe 1. Primeiro ponto. O que é uma serventia de classe 1? São as serventias com arrecadação de até R$100 mil por semestre, tá? Depois a classe 2, serventias com arrecadação entre R$100 mil e R$500 mil por semestre. E classe 3, serventias com arrecadação acima de R$500 mil por semestre. Resumidamente, é o tamanho, a abrangência, o que tem de impacto essa serventia. Então, se divide assim. Isso não é uma novidade, são definições que já estão previstas, tá? Seguindo, o que o CNJ esclareceu? A gente tinha muitas dúvidas a respeito de quem precisava, de quem tinha necessidade ou não tinha de ter um DPO, né, ou encarregado pela proteção de dados, precisa, não precisa, enfim. Nós, inclusive, somos DPOs de um software que é um dos grandes fornecedores de softwares para cartórios. Essa empresa ela é muito famosa nisso, então a gente tem essa proximidade com o mundo dos cartórios justamente por esse nosso cliente, tá? E o que o CNJ colocou? Que as serventias de classe 1 e 2 poderão designar um encarregado de maneira conjunta. Então, voltando ali, o que são as serventias de classe 1 e 2? São as serventias de até R$100 mil ou de R$100 mil a R$500 mil. Então, eles podem fazer isso de forma conjunta. Também poderão terceirizar o exercício da função mediante contratação de prestador de serviço, o famoso DPO as a Service. Então, é mais uma oportunidade que a gente tem aqui, que está clara e chancelada por este provimento que eu falei para vocês aqui do CNJ. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Então, muitas vezes as pessoas falam, no interior, enfim, é difícil. Sempre vai ter um cartório no interior. E é uma oportunidade que vocês têm tanto de vender o serviço, quanto também de serem DPO desse cartório e atender as demandas, né, necessárias que, porventura, surjam. Inclusive, é uma necessidade esse DPO, esse encarregado pela proteção de dados, e ele pode ser terceirizado. Então, tá tudo certinho. As serventias de classe 1 poderão ter a remuneração do DPO subsidiadas ou integralmente pagas pelas entidades representativas de classe. Então, são situações específicas, tá? Que a gente pode ter. Lembrando que as serventias de classe 1 são aquelas de arrecadação de até R$100 mil por semestre, tá? Então, é bem importante. Então, eu posso fazer essa vinculação, sim. Outro ponto importante que o nosso provimento trouxe aqui pra gente é que as serventias de classe 3 deverão contar com uma equipe de apoio multidisciplinar que, além, obviamente, de ter essa necessidade, que é clara justamente pelo tamanho e por tudo mais, ela tem que comportar essa equipe multidisciplinar. Não basta, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Não. O que é uma equipe multidisciplinar para este provimento do CNJ? São profissionais que compõem as seguintes áreas: a área de tecnologia da informação, de segurança da informação e a área jurídica. Então, gente, olha aqui, mais uma oportunidade que a gente está clara na nossa frente nesse ambiente de cartórios. Existe nas serventias de classe 3 a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar compondo justamente essa serventia, dando suporte, dando as atualizações, mantendo o programa de proteção de dados atualizado e com todos os devidos cuidados e cautelas, tá? Essa equipe será equivalente ao comitê gestor da proteção de dados. Então, a gente tem muito isso nas empresas. Vamos constituir um comitê gestor da proteção de dados. Vamos lá designar um comitê gestor que vai participar com a gente aqui, como que ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer, o que ele vai ser responsável.
Ele que vai ser responsável por trocar o projeto? Ele que vai ser responsável por passar todas as orientações, acompanhar? Sim, e aqui tem mais essa necessidade clara e premente que está expressa no nosso provimento. Além disso, também restou de forma muito clara e expressa nesse nosso provimento do CNJ a necessidade de realização de um mapeamento das operações de tratamento de dados com o objetivo de identificar as operações realizadas com tais informações, viabilizando o relatório de registro. Gente, o que é isso? O data mapping, ele precisa e deve ser feito, por óbvio, nas serventias extrajudiciais. Mas ele está colocando aqui uma questão um pouquinho maior. Ele está falando do diagnóstico. Nós precisamos mapear as operações de tratamento de dados. Onde que a gente mapeia as operações de tratamento de dados? Na fase 1 do diagnóstico. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que fazer projetos de adequação em cartório também. Quem tinha dúvida, não, cartório está fora, cartório não precisa. Tá errado, gente. Tem que fazer, tem que estar tudo lá organizado, tudo bem feito, tudo certinho. Então, assim, eu tenho que identificar as operações de tratamento de dados justamente para que com isso eu consiga mapear os dados de forma correta, identificar os riscos e principalmente o que eu vou fazer no final? Ter um relatório de registro das operações de tratamento de dados, o que é essencial. Sem um relatório de registro das operações de tratamento de dados, a gente fica realmente com uma situação muito complicada, porque eu não tenho esse importante relatório que é uma evidência do projeto de adequação. É um relatório previsto na legislação. Então, não é uma coisa que a gente está tirando aqui da cartola ou inventando. Não, é um relatório previsto na legislação que sim tem essa necessidade de estar atualizado, arquivado, né, na empresa de forma digital, não é essa questão de ser físico, mas eu tenho que ter essa evidência. Isso é importantíssimo e os cartórios também precisam. Importante, o data mapping deve ser atualizado sempre que necessário, não podendo ultrapassar um ano sem revisão e atualização. É o que está previsto no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 5º. Então, o que o nosso provimento do CNJ está dizendo aqui? Que além da gente fazer o projeto de adequação, além de eu passar pelo diagnóstico, realizar o data mapping, fazer o registro das operações de tratamento de dados, qual é o prazo máximo que eu tenho para voltar ao projeto e atualizar todos os documentos? 1 ano. Portanto, eu tenho que ter isso muito claro, eu tenho que ter isso muito direcionado, né, para que eu tenha esse controle de em ano ir lá e atualizar. Ah, mas Gabriela, então é só daqui a um ano? Não, daqui a pouco aconteceu uma situação antes que eu vou atualizar antes, mas a obrigatoriedade é que pelo menos de ano em ano eu realize tudo isso, tá? Então, eu tenho que ter isso muito claro para que a gente consiga, com isso, trabalhar de uma forma preventiva e ir atualizando constantemente os documentos que a gente está falando aqui, tá? Então, isso é muito importante.